Eu venho aqui rapidamente a essa tribuna por uma má notícia que eu faço com desagrado. Os que me conhecem sabem, senhor presidente, senador Viana, que eu não sou de jogar no quanto pior, melhor. Meu jogo é quanto pior, pior ou quanto melhor, melhor. Mas é uma má notícia. Acabei de ver os resultados das operações de swaps brasileiras. Eu disse há pouco ao senador Viana que iria provocá-lo, mas eu tenho certeza que o senador, não vou impor aqui, peça a palavra para comentar, mas eu tenho certeza que o senador ficará impressionado. As operações de swaps até hoje custaram ao Brasil, conta do Tesouro, 115 bilhões de reais. É muito importante isso, presidente, muito importante, meus caros senadores, 115 bilhões de reais. Para que se tenha uma ideia, isto equivale a quase 4 vezes o que o Brasil gasta em Bolsa Família. Equivale praticamente, ou é até superior ao orçamento da saúde, do Ministério da Saúde. Sabia disso, senador Dário? Equivale a pelo menos, ou melhor, é bem superior ao gasto do Ministério da Educação, que é da ordem de 101 bilhões. Quero insistir, essa despesa com swaps é como se fosse despesa para comprar livro escolar ou remédio ou qualquer outra coisa. É despesa do Tesouro. Nós temos visto aí o governo adotar medidas, às vezes para cortar 2, 3 bilhões. Pois bem, aqui essa é uma despesa provocada pela orientação do Banco Central e que custa ao país esta fábula. Para que se tenha uma ideia, senadora Luiz, nós vamos chegar no fim do ano, com essas operações de swaps, a um déficit da ordem de 8,5% do PIB. 8,5% do PIB. Se tem algo que o Banco Central não tem feito, é atingir a meta de estabilizar a relação dívida-PIB. Eles estão fazendo exatamente o contrário. Se tem algum órgão do poder governamental, porque o Banco Central, eu já disse, não é uma filial do Vaticano, né? É um órgão do governo do Brasil, um órgão de Estado. Se tem algo que eles estão errando, não estão conseguindo fazer, estão fazendo exatamente o contrário daquilo que se propõe, é desestabilizar a relação dívida-PIB, que é a que mais cresce no mundo nos dias atuais. Essas são as taxas de juros siderais, as maiores do mundo, elevadas em circunstâncias que nós temos desemprego e não superemprego, que temos inflação de preços corretivos, não é inflação de demanda. Não temos desequilíbrio no balanço de pagamentos e, no entanto, os juros continuaram subindo. São os maiores do mundo em termos reais, disparados, com uma despesa fenomenal. Cada ponto de juros custa 15 bilhões de reais por ano, em termos anualizados. Mas tem os swaps. A senadora Luísio deixou aqui um bilhetinho, explicar o que é o swap. Eu pretendia fazê-lo. Estava apenas dando um número inicialmente e agradeço ao meu amigo e colega senador. A operação de swap é de dólar futuro. O sujeito tem dinheiro, tem medo da desvalorização, supostamente, ou está apostando nela, e vai e faz uma operação com o Banco Central. Ele tem direito a recomprar, digamos, se ele acha que o dólar vai desvalorizar, ele aplica no dólar futuro e tem direito de obter o dólar pelo preço de quando fez a compra, não o dólar desvalorizado. Disso é que se trata. O dólar está a 3,64 e essa é a despesa, senador Viana. Não sei quantas vezes é o orçamento do Acre. Não sei, sinceramente, mas deve ser dezenas de vezes menor do que a despesa de swaps. Esta é uma orientação, senador Jucá, de política econômica. Não é que é alguma calamidade dos astros, nada disso. É uma orientação de política econômica. Nós temos de reserva 350 bilhões de dólares, que não rendem nada. Ora, se tem que fazer operações, que faça com as reservas. Nós não estamos numa situação de derretimento das reservas. Não há isso. Inclusive, a balança comercial tem melhorado. Por razões perversas, tem melhorado. Porque a queda das importações, devido à contração econômica. Não é uma situação
de calamidade. Tem muita reserva, o balanço de pagamento não está tendo um desempenho desastroso, nem remotamente. Que se use o dinheiro, que se use uma parte dessas reservas para o jogo de sintonia fina. Há circunstâncias que poderiam até justificar as operações, que não é o caso agora. Eu tenho certeza que esse, inclusive, é o pensamento de várias autoridades econômicas. Várias. Quando o presidente do Banco Central, Tombini, veio à CCJ, à CAE, eu até ia propor que interrompessem as operações de swap. Aí eu pensei, se eu propuser, eles não vão fazer, para não dizer que se submeter à sugestão de um senador da oposição ou um senador de qualquer natureza, porque eles se consideram, de maneira absolutamente injusta, como acima do bem e do mal. No entanto, eles suspenderam, no dia seguinte ou 2 dias depois, mas depois voltaram com as operações. Eu quero insistir porque o Senado aprova o presidente e a diretoria do Banco Central. Nós precisamos começar, senador Moca, a falar a esse respeito, chamar as autoridades, debater. Eu tenho, inclusive, uma proposta, pediria ao senador Delcídio que a implantasse logo, que é fazer um debate só a respeito de questão de swaps. Propus que trouxesse o Delfim Neto, o Ibrahim Eres e o Zé Roberto Afonso. Para debater isso, para a gente perceber, não é uma ciência econômica, tal como existe a física newtoniana. Muitos economistas tentam vender essa ideia, que na verdade é falsa. O Banco Central, como qualquer outro órgão de política econômica, pode cometer erros, está cometendo, e à custa do país, essa que é a verdade. Nós estamos com a maior recessão, que eu pelo menos tenho memória, essa é a maior. Teve uma no primeiro ano do governo Collor, mas o presidente Collor assumiu o mandato com uma inflação de 90% ao mês. Então havia uma expectativa de que algum preço ia se pagar por isso. Mas agora não. Nós estamos pagando um preço de graça. É um equívoco de política. Eu queria insistir nisso. Fiquei revoltado. Olha, inclusive, se queremos voltar aos exemplos, vejam só, isso é um paralelo feito por um economista do Rio, aliás, argentino, mas brasileiro atualmente, que lembra o seguinte: essa despesa anual de juros, que vai a 8,5% do PIB, são 490 bilhões. Sabe quanto é isso, senador Aloysio? É R$200 por cada brasileiro. É uma brincadeira. Nós estamos pagando de juros R$200 por brasileiro. Isso daria para pagar 1,5 kg diário de carne de frango a todos, senador Moca. Imagina a maravilha que seria para o Mato Grosso do Sul, se, em vez de ser todos esses juros, as pessoas consumissem frango, carne, alimentos de toda a natureza. Isso é para dar uma ideia pálida a respeito da importância que tem essa despesa. Enfim, eu realmente senti o ímpeto, assim que tomei conhecimento dos dados, viu, senador Viana? Senador Viana, assim que tomei conhecimento dos dados, de trazê-lo ao conhecimento aqui. Queria, presidente, que a gente realmente trouxesse esse tema para debate. Eu me disponho a participar, a fazer um relatório, porque me parece uma coisa escandalosa. Senador Serra, Vossa Excelência me concede uma parte. Senador Lindbergh aqui. Aonde? Eu quero só dizer, senador Serra, nós temos discordâncias em vários temas, no debate sobre petróleo. Vários temas não. É no assunto de petróleo que Vossa Excelência sabe que eu tenho razão, mas fica insistindo. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que assino embaixo. Nós pagamos até o final do mês de julho 277 bilhões de juros dessa dívida com essa taxa Selic indecente. Não tem ajuste fiscal. Me perdoe, senador. O swap é contabilizado como despesa também do Banco Central, tá certo? De juros. Que não está nessa conta do juros. Swaps são mais 57 bi de prejuízo. Não, são 115. É o esse número ano que eu dei aqui, claro. Pois bem, o que estou aqui querendo aproveitar nesse momento de convergência, porque inclusive não há ajuste fiscal que dê certo. Não, claro que não. Os últimos 12 meses do ano passado, nós tivemos um déficit nominal de 6,7%. Então o ministro Levi disse, vamos fazer esse ajuste fiscal. Com essa política monetária, o déficit nominal acumulado nos últimos 12 meses está em 8,9%. Subiu de 6,7% a 8,9%. O que eu quero aqui sugerir a Vossa Excelência é o seguinte: criarmos uma frente suprapartidária nessa questão da política monetária. Porque, e eu acho, senador Renan, dentro de uma agenda de desenvolvimento para o país, não tem como se construir uma agenda de desenvolvimento para o país sem entrarmos nesse debate. Então, estou aqui propondo
que, independente, nós consigamos aglutinar. Eu estou aqui propondo que a gente faça uma frente parlamentar suprapartidária para enfrentar esse debate. Inclusive, vai ter a nova nomeação do próximo diretor de política econômica do Banco Central. Esse assunto tem que dar em discussão. E o presidente do Banco Central tem que vir de 3 em 3 meses aqui fazer uma apresentação à Comissão de Assuntos Econômicos. Então, só fiz essa parte, senador, para dizer senador, que assino integralmente, e eu acho que nós deveríamos fazer um movimento suprapartidário aqui no Senado. Obrigado, senador. Eu volto ao número, não sei se todos estavam presentes no início. Esses são 115 bilhões de reais a mais por conta de operações com dólar futuro, que poderiam ser cobertas com uma pequena variação de reservas. Essa é que é a verdade. Por outro lado, isso equivale a uma despesa superior à da saúde, superior folgadamente à da educação, 4 vezes o Bolsa Família. E isso, senador Pimentel, isso vai na veia da depressão do gasto social, do desemprego. O que eu quero dizer é que a contrapartida disso é o desemprego, é o corte em gastos sociais e tudo mais. Não que a situação está folgada, de forma nenhuma, mas não precisaria ser tão difícil quanto está, caso houvesse uma política de Banco Central, monetária, com as preocupações fiscais mais responsável. Porque realmente essa é uma política irresponsável. Essa é que é a verdade. A política dos swaps é uma política que se faz à custa do povo brasileiro, à custa da economia brasileira. Se a economia vai mal, menos empregos, quem paga o pato são as pessoas de menor renda, são os assalariados no seu conjunto, do setor formal e informal. Quero lembrar que a previsão de destruição de empregos formais daqui ao longo de 2015 é de 1,2 milhões de pessoas. 1,2. Isso é um emprego formal. Imaginem os empregos não formais, que são, inclusive, maior número que no setor formal. É apenas isso que eu vim aqui à tribuna. É uma notícia ruim, mas me senti na obrigação de compartilhar esse conhecimento e até minha irritação com os meus colegas senadores. Muito obrigado.